professora e alunos. Me chamo Maria Antônia, estudante do 4º período de Ciências Contábeis, e vou estar dando início à apresentação do projeto integrador do meu grupo, onde irei mostrar como cadastrar o empregador. Bom, primeiro irá aparecer essa página, onde deverá clicar em empregador/contribuinte, e em seguida, dados do empregador/contribuinte. No primeiro acesso, o sistema tratará as informações de CPF e nome vinculados ao usuário que efetuou o login e solicitará que o empregador informe telefone e e-mail para contato. Em seguida, clicando no botão em salvar, após inserir todos os dados, também temos as informações complementares, onde podemos localizar na imagem no canto superior direito, onde mostra outros dados preenchidos automaticamente pelo doméstico e que não permitem alteração desses dados, como classificação tributária, indicativo de desoneração da folha, opção pelo registro eletrônico de empregado e opção de produtor rural pela forma de tributação e contribuição previdenciária. Agora vamos ver como substituir a titularidade do empregador. Até o dia 18/7/2021, era possibilitado ao empregador doméstico a alteração de campos, como telefone e e-mail. Mas a partir do dia 19/7/2021, esses campos foram excluídos. Então, primeiro clicaremos em Empregados e, em seguida, Substituição do empregador doméstico. Em alguns casos, será necessário substituir os dados do empregador, como diz no artigo 1º da Lei Complementar de número 150. Portanto, a substituição do representante na unidade familiar poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o representante familiar no contrato de trabalho falece e o empregador continua trabalhando para a mesma família, chamado como causa-mortis. Quando o representante familiar no contrato de trabalho se afasta do âmbito familiar, mas permanecendo a relação do empregado com outro membro da família, chamado como inter vivos. E a terceira hipótese que pode ocorrer é que, por decisão dos membros da família, em alterar o representante no e-social. Para a exclusão de dados do empregador é simples, ele fica disponível no menu. Primeiro vamos em empregador/contribuinte e em seguida dados do empregador/contribuinte. E clicar onde está sinalizado em vermelho escrito excluir os dados do empregador do e-social. Após a exclusão do empregador com sucesso, basta clicar no botão em sair no canto superior direito da tela e fechar o sistema. Essa ferramenta é exclusiva para os usuários que se cadastram indevidamente. Caso ocorra do empregador fazer a exclusão indevida das informações, estará sujeita a penalidades, além de impactar nas informações trabalhistas e previdenciárias do trabalhador. Agora passo a palavra à minha amiga Nárida. Obrigada pela atenção. Olá, me chamo Nárida, sou estudante cursando o 4º período de Ciências Contábeis e hoje vou apresentar como cadastrar um empregado no e-social. Vamos lá? Para começar a cadastrar um empregado, basta ir na aba Trabalhador, Gestão de Trabalhadores, clique no botão Cadastrar/Admitir e então abrirá uma nova janela. Os primeiros dados do empregado doméstico a serem informados são CPF e data de nascimento. Os dados preenchidos deverão ser os mesmos que constam na base da Receita Federal para que se libere o acesso da próxima tela. Ao confirmar, os campos Grupo e Categoria do Trabalhador já são preenchidos automaticamente e não permitem alterações, sendo necessário acrescentar a data de admissão, que deverá ser a mesma data de assinatura na carteira de trabalho e previdência social. Alguns dados do empregado são preenchidos automaticamente, como o sexo, país de nacionalidade, estado e cidade.
Os demais devem ser preenchidos pelo empregador, como, por exemplo, o número de inscrição do segurado ou NIS, também é identificado como NIT, PIS ou PASEP. O país de nascimento, informar se é o primeiro emprego, selecionar a raça, o estado civil e o grau de instrução. Na aba dos dados pessoais, as informações necessárias são número, série e estado da carteira de trabalho, número do telefone, e-mail de contato e ainda informar se o trabalhador recebe aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Na aba seguinte, preencheremos o cadastro de endereço de residência, que ao digitar o CEP, o nome da rua e cidade serão inseridos automaticamente, sendo necessário acrescentar o número e o complemento. Continuando com o cadastro, caso o empregado possua dependentes, deve-se informar o nome do dependente, data de nascimento e o CPF do mesmo. Na aba de dados do contrato, precisamos preencher o tipo de contrato, se ele é determinado ou indeterminado, o cargo e o salário base que é conforme a sua região. Serão exibidos campos preenchidos automaticamente. Estes campos só deverão ser alterados em situações especiais, como empregados afastados no momento da implantação do e-social doméstico. O empregador deverá registrar o retorno do afastamento na opção Registrar eventos trabalhistas, para que sua folha de pagamento do mês de outubro seja calculado corretamente. O local de trabalho é informado automaticamente quando o empregador declarou imposto de renda. Se o endereço for diferente, deve-se clicar em Informar outro endereço. Na aba Jornada de Trabalho, o empregador poderá escolher três opções de jornada: jornada semanal com horário padrão e folga fixa. Nesta modalidade, deve-se selecionar jornada semanal com apenas um horário padrão por dia da semana e folga fixa, e depois clicar no botão Opção Simplificada. Será exibida essa tela. Basta clicar no botão de seleção ao lado do dia da semana e escolher um horário padrão. Jornada 12 por 36. Esta opção já vem preenchida e não é necessária nenhuma informação pelo usuário. Para os demais tipos de jornada, o empregador deverá clicar em Incluir horário de trabalho, informar a hora de entrada, saída, início e fim de intervalo. Clicar no botão Continuar para a inclusão dos dados digitados. Após a inclusão dos horários, o empregador deverá clicar no campo Dia de trabalho, selecionar um dia da semana, clicar no campo Horário de trabalho e selecionar uma jornada. Para a inclusão de novos dias, o empregador deve clicar no botão Mais, localizado na frente de Dia de trabalho, e informar o horário de trabalho. Na opção Avançada, o campo Quantidade média de horas jornada semanal deve ser preenchido pelo usuário. Esta informação será utilizada em outros cálculos do e-social doméstico, como horas extras e descanso semanal remunerado, quando houver. O limite de 44 horas semanais deverá ser respeitado. O campo Descrição do tipo de jornada também deve ser informado pelo empregador. Após inclusão da jornada, o empregador deverá clicar no botão Concluir para finalizar o cadastro do trabalhador. Agradeço a atenção de todos. Oi, gente. Meu nome é Kathleen, estou cursando Ciências Contábeis no quarto período e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer consulta ou alteração de dados contratuais e cadastrais do empregado doméstico.
Os dados cadastrais são as informações do empregado, como o nome, o endereço, o estado civil, os documentos dele. E ao clicar sobre o botão Dados Cadastrais na tela inicial de Gestão dos Empregados, o usuário será direcionado para a página de consulta de dados cadastrais daquele empregado. Para realizar qualquer alteração, ele deve clicar no botão Alterar dados cadastrais, que daí será exibido uma outra tela. Para fazer uma nova alteração, é só informar a data do início da vigência da alteração e fazer a alteração desejada. Depois, só clicar em confirmar e depois salvar. Já os dados contratuais são os dados ali do contrato de trabalho. Então, como o salário, a jornada, o local de trabalho. E essa opção deve ser usada para incluir um novo dado a partir de determinada data. Então, por exemplo, se o empregado teve um reajuste salarial, é só fazer ali a alteração a partir da data que teve o reajuste. Daí, após selecionar o trabalhador que você deseja alterar os dados, dentro da tela de gestão dos empregados, o usuário vai encontrar uma funcionalidade simplificada da alteração do salário. Basta clicar no botão Dados Contratuais e reajustar salário. Aí você informa o novo salário e a data do início dessa alteração e clica em confirmar. E para fazer a alteração de outros dados contratuais, é na mesma tela de gestão dos empregados, só ir em dados contratuais, depois em consultar ou alterar dados contratuais. Aí é clicar em alterar dados contratuais e fazer daí as alterações desejadas. Então, o e-social disponibiliza uma opção de registro rápido da alteração do salário. Essa opção só deve ser utilizada quando se quer fazer a alteração apenas do salário, mantendo os demais dados do contrato. Então, na tela inicial, o empregador encontra o menu de acesso rápido e, ao passar ali o cursor do mouse em cima de reajustar salário, vai aparecer os trabalhadores ativos naquele momento. Aí é só selecionar o trabalhador que deseja fazer a alteração. Será exibido outra tela onde se deve informar o novo salário e o início de validade dessa alteração. O empregador pode imprimir ou salvar em PDF todos os dados cadastrais e contratuais do trabalhador. São impressos dados atuais, considerando todas as alterações registradas no e-social. O relatório indicará a data da última alteração. E ainda esse relatório, juntamente com o extrato de movimentações trabalhistas, pode ser utilizado pelo empregador como forma de comprovar o cumprimento de diversas obrigações trabalhistas. Para o e-social, cada registro trabalhista é considerado um evento independente. Por exemplo, a inclusão da data de início de um afastamento é um evento. O registro posterior do retorno do empregado é considerado outro evento. Da mesma forma, a alteração do salário também é considerada um novo evento. O acesso ao histórico e gerenciamento dessas movimentações trabalhistas pode ser feita clicando no menu Empregados, Gestão dos Empregados, clicar no nome do empregado e depois em movimentações trabalhistas. Na parte de baixo da tela vão ser exibidas todas as alterações cadastrais e contratuais realizadas para o trabalhador, também todos os afastamentos e férias registradas. O usuário poderá clicar sobre o tipo de evento para consultar um evento registrado e também pode corrigir ou excluir o registro, conforme links do lado direito. O empregador pode imprimir o histórico de toda a movimentação trabalhista do empregado selecionado, inclusive com um detalhamento das correções realizadas em cada evento.
E esse relatório indica a ordem cronológica dos eventos registrados e qual seu impacto sobre registros efetuados anteriormente. A opção de impressão está localizada no menu Empregados, Gestão dos Empregados. É só selecionar o nome do empregado, no botão Relatórios, imprimir histórico de movimentações trabalhistas. Existe a opção de exclusão de trabalhador. Essa opção é utilizada para excluir um cadastramento incorreto ou indevido do e-social. É permitida se houver apenas o cadastramento inicial do empregado e não existir nenhum outro evento registrado para o mesmo. E esse comando não deve ser confundido com desligamento do trabalhador, que é aplicado para aqueles que foram admitidos normalmente, cumpriram o seu contrato de trabalho, inclusive com remuneração, e serão demitidos pelo empregador. Na tela de gestão dos empregados, deve selecionar o nome do empregado e depois no título Movimentações Trabalhistas, localizado na parte de baixo da tela. Serão exibidos os registros enviados para o e-social. Deverá existir apenas uma linha com o evento de admissão do trabalhador e o empregador deverá selecionar o botão excluir dessa linha. Se o trabalhador possuir outras linhas com eventos cadastrados, não será possível excluir a admissão até que esses eventos sejam excluídos do sistema. E tem a opção de substituição do representante da unidade familiar. Em alguns casos, é necessário trocar o empregador junto ao e-social. E essa substituição do representante da unidade familiar pode ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o representante familiar no contrato de trabalho falece e o empregado continua trabalhando para a mesma família, quando o representante familiar no contrato de trabalho se afasta do âmbito familiar, permanecendo a relação de emprego com outro membro da família, por decisão dos membros da família em alterar o representante junto ao e-social. Oi, meu nome é Flávia e estou cursando Ciências Contábeis. Hoje venho apresentar a vocês como lançar afastamento no e-social, tanto como afastamento por doença, licença maternidade e entre outros. Na tela inicial do e-social, vou no campo Trabalhador e na opção Afastamento Temporário. Clico sobre o nome do funcionário no qual desejo fazer o afastamento e em seguida na sua matrícula. Na próxima tela abaixo, basta clicar no botão Registrar afastamento para dar início. Apresentarei dois tipos de afastamentos. No primeiro exemplo, é um lançamento de licença maternidade. O primeiro campo é a data do início do afastamento, ou seja, início da licença maternidade. A data do início da licença varia e depende muito de grávida para grávida. Tem licença que se inicia alguns dias antes do nascimento do filho e tem licença que se inicia na data do parto. Porém, depende muito da data do atestado de licença de 120 dias que a médica emite para a gestante. Como é um lançamento que sabemos a data fim, é necessário preencher com a devida data do último dia do afastamento. Após colocar a data, logo abaixo tem o campo Motivo do afastamento, no qual você irá selecionar a opção Licença Maternidade. Por fim, depois de ter preenchido os campos com as informações, apenas clicar em Salvar. No segundo exemplo, será um lançamento de acidente de trabalho. Precisaremos informar o início e selecionar o motivo do afastamento como acidente de trabalho. Quando é feito esse tipo de lançamento, é necessário ter feito a emissão da CAT. Ao lado, aparece uma informação no qual tem um link para você então realizar a emissão da CAT. Ao selecionar o motivo acidente de trabalho, logo abaixo aparecem novos campos no qual terá que ser preenchido com algumas informações a mais do próprio atestado médico, como por exemplo, o CID do atestado, a quantidade de dias concedido pelo afastamento, o nome do médico, o código de classe do mesmo e etc. E por fim, clicar em salvar. Quando lançamos um afastamento no qual não temos data de retorno prevista, assim que tivermos, podemos apenas clicar em cima do lançamento que foi feito, selecionar o campo Registrar retorno e informar a data fim e clicar em salvar.
O mesmo serve para quando for necessário alterar ou excluir o lançamento. O único diferencial é que selecionamos o campo alterar ou excluir e após salvar. Agora iremos falar sobre o lançamento de férias no e-social. As férias devem ser concedidas dentro de 12 meses seguintes ao término do período aquisitivo. Caso sejam concedidos após esse prazo, o empregador deverá pagar uma multa conforme a legislação. As férias não devem ser iniciadas em dia de folga do empregado e no qual pode ser concedidas em até 2 períodos, sendo um deles no mínimo de 14 dias. As férias devem obrigatoriamente ser programadas com antecedência máxima de 60 dias. Então, acessaremos a página do e-social. Na tela de início, vou no campo Trabalhador e na opção Férias. Em seguida, clicar no nome do funcionário que irá gozar as férias e depois sobre sua matrícula. Serão exibidos todos os períodos aquisitivos daquele empregado com base em sua data de admissão. Basta clicar em cima do período aquisitivo, no qual exibirá uma tela com algumas orientações. Na tela a seguir, devo informar o campo abaixo se deseja ou não converter em dinheiro 1/3 das suas férias. Se sim, informar a quantidade de dias que serão convertidos. Logo abaixo, informar a data de início das férias e a quantidade de dias que irá gozar. Por fim, clicar em programar férias. O empregador deverá avisar o trabalhador sobre a programação de suas férias com 30 dias de antecedência da data de início, conforme a legislação em vigor. Na próxima tela, iremos informar a data de pagamento das férias. Lembrando que o pagamento da remuneração das férias deve ser pagas com antecedência de 2 dias do início do gozo das férias. Após preencher data do pagamento, clicar em gerar recibo e assim está programado as férias. O empregador deverá alterar manualmente a quantidade de dias de férias que serão concedidos. Isso ocorre quando existe faltas do empregado durante o período aquisitivo, ocasião em que haverá redução nos dias de férias que o trabalhador tem direito. Então, na tabela acima, informa que se o funcionário tiver 5 faltas durante o período aquisitivo de 12 meses, ele ainda terá o direito de 30 dias de férias. Porém, se o colaborador tiver a partir de 6 faltas durante o período, automaticamente terá a redução no total dos dias de férias que teria por direito. Exemplos: a partir de 6 faltas até 14 faltas, terá direito apenas de 24 dias de férias. Ao realizar o lançamento de férias, em casos que há redução de dias no e-social, o primeiro passo é realizar o mesmo caminho da programação e antes de selecionar o período aquisitivo, devemos clicar em opções avançadas e clicar na figura de lápis na coluna total de dias de férias do período que irá programar e na tela que exibirá. Informar o novo total de dias de férias e clicar em salvar. Quando tivermos casos onde o funcionário divide suas férias em 2 períodos e que vende ou que irá ser concedido o restante das férias em uma data futura, o mesmo processo que faremos para reduzir os dias de férias, iremos fazer para informar os dias que já foram concedidos ou vendidos. Então, devemos clicar em Opções Avançadas e clicar na figura de lápis na coluna Quantidade de dias já concedidos/vendidos, e assim informar o total de dias já concedidos, vendidos e clicar em Salvar. Agradeço a presença de todos e até mais. Oi, o meu nome é Cauene e continuando falando sobre férias, irei apresentar os seguintes tópicos. Impressão de recibo de pagamento de férias. Consulta, alteração e exclusão de férias. Interrupção de férias nos casos de licença maternidade ou outro motivo legal. Registro de férias via acesso rápido assistente. Registro de férias durante o período de calamidade pública, coronavírus, nos períodos de 22 de março a 19 de julho de 2020 e de 28 de abril a 26 de agosto de 2021. Informação de afastamento, férias de outras categorias de trabalhadores. E por último, CAT, comunicação de acidente de trabalho. Começando com impressão de recibo de férias,
Depois de programar as férias, será exibida a opção para imprimir o recibo, também podendo ser impresso no botão Imprimir recibo de pagamento das férias, localizado no canto superior direito da tela de consulta/alteração. Caso o empregador, durante a programação de férias, não informe o campo data do pagamento, as opções de imprimir não aparecerá. Se o pagamento ocorrer antes da folha de pagamento do mês de uso, o empregador deve fornecer um recibo de férias fora do e-social. Sobre impressão de recibo após retificação das férias, caso haja alteração na programação posterior à data de pagamento das férias original, o usuário não deverá gerar um novo recibo. Sendo assim, basta não preencher o campo data do pagamento. O empregador deverá realizar manualmente os ajustes na folha de pagamento. O link para fazer a consulta de férias está localizado na tela Programar férias. Após clicar em cima de férias já programadas, aparecerá na tela as opções para imprimir recibos, excluir ou alterar as férias programadas. Para fazer a interrupção de férias nos casos de licença maternidade ou outro motivo legal, existem duas situações que o empregador deverá realizar manualmente os ajustes. A primeira situação é sem devolução dos valores pagos adiantados, devendo seguir os seguintes passos. Primeiro, alterar as férias atuais colocando apenas a quantidade de dias realmente utilizados e não gerar recibo para o sistema fazer a contabilização do valor real pago à trabalhadora. Segundo passo é cadastrar o início do afastamento da licença maternidade no e-social, na opção Menu Trabalhador, Afastamento Temporário. Terceiro passo é cadastrar o término do afastamento seguindo o mesmo método anterior, Menu Trabalhador, depois Afastamento Temporário. E por último, conceder o período restante de férias imediatamente após o término do afastamento, cadastrando esse período no menu Trabalhador Férias. Por fim, gerar recibo de férias para o sistema fazer a contabilização do valor real pago. Não será necessário pagar as férias novamente. A segunda situação é com a devolução dos valores pagos no adiantamento de férias dos dias não utilizados. Será necessário seguir os seguintes passos. Primeiro, alterar as férias atuais colocando apenas os dias realmente utilizados e gerar o recibo para o sistema fazer a contabilização. Pegar a assinatura do novo recibo e fazer recibo dos valores que foram devolvidos ao trabalhador. Segundo e terceiro passo é cadastrar o início e término no e-social, na opção Menu Trabalhador, Afastamento Temporário. Por fim, considere o período de férias restante imediatamente após o término do afastamento. Cadastrar no e-social no menu Trabalhador, Férias. Gerar recibo e, por último, efetuar o pagamento dos valores ao trabalhador. O próximo é Registro de férias via acesso rápido. O e-social disponibiliza uma opção para registro rápido e simplificado das férias, sendo utilizado no último período aquisitivo, não sendo necessário informar nenhuma informação especial. Se o empregador quiser registrar férias para outro período aquisitivo, parcelar as férias ou alterar o salário básico para cálculo das verbas, deverá realizar a opção completa de programar férias. Uma observação: caso o trabalhador não possua período aquisitivo completo, é uma decisão do empregador fornecer ou não as férias antes. E caso o trabalhador seja demitido antes do término do período aquisitivo, o empregador não poderá descontar na rescisão os dias de férias. Continuando, após o login na tela inicial, o empregador encontrará o menu de acesso rápido. É só ir na opção de Programar férias novo que serão exibidos os trabalhadores ativos no momento, caso exista mais de um. É necessário clicar no trabalhador desejado para iniciar o registro. O sistema identificará o período aquisitivo completo mais recente, que ainda possua dias disponível para uso.
Caso o empregador queira registrar férias para outro período aquisitivo, deverá utilizar a opção de registro completa ao clicar. Clique aqui, assim ilustrado na imagem. Caso contrário, é só clicar em Próximo para continuar. O próximo passo, o usuário deverá informar a data de início das férias, a quantidade que será usada e se haverá havendo de 1/3 das férias. Após informar, é só clicar em Próximo para continuar. Por fim, é só conferir os dados e clicar em Concluir para finalizar. Após isso, será exibida uma mensagem de confirmação e opção para imprimir o recibo de férias. Para o registro das férias durante o período de coronavírus, tanto do ano de 2020 quanto de 2021, teve algumas cláusulas opcionais. Por causa do Covid-19, a ferramenta de férias sofreu alguns ajustes para atender à legislação, que são válidos dentro do período de 22 de março a 19 de julho de 2020, quando vingou a medida provisória número 927 de 2020, quanto do período de 28 de abril a 26 de agosto de 2021, conforme definido no artigo 1º da medida provisória número 1046 de 2021. Somente no ano de 2020 tem uma cláusula a mais, que é a suspensão de registro rápido de férias. Nas demais cláusulas, são iguais em ambos os anos, mudando somente o período do vigor. As cláusulas são: períodos aquisitivo futuro, onde são exibidos 2 períodos aquisitivos onde o trabalhador ainda não adquiriu o direito. Desconto de adiantamento de férias nas folhas dos meses de uso. Caso feita a opção pelo pagamento adiantado, o empregador manualmente pode lançar o desconto do valor. Prorrogar o pagamento de 1/3 das férias e do abono pecuniário até 20 de dezembro, tanto de 2020 quanto de 2021. Para isso, deverá indicar essas opções na própria ferramenta de férias, respondendo às perguntas sobre o pagamento. Lançamento das verbas de férias nas folhas dos meses de uso. Quando o salário base de férias for diferente do salário contratual, o empregador deverá incluir manualmente na folha de pagamento as opções correspondentes às diferenças do cálculo. Basta clicar no nome do trabalhador e depois na tela de edição clicar em adicionar outros vencimentos, pagamentos e selecionar as opções adequadas. O empregador será responsável pelo cálculo. Se o empregador optou pela prorrogação do pagamento de valor de 1/3 das férias ou do abono pecuniário, deverá editar o valor das opções para coincidir com o valor total de cada verba. Pagamento dos valores prorrogados. Quando for efetuar o pagamento das verbas prorrogadas, deverá incluir os valores na folha do mês do pagamento, assim como na cláusula anterior. Caso o empregador não efetue o pagamento espontâneo até a folha de novembro, tanto do período de 2020 quanto de 2021, o E-Social fará uma sugestão de regularização na folha de dezembro, com a inclusão automática das opções com os valores ainda não quitados. Desligamento do trabalhador com verbas não pagas. Caso o trabalhador seja dispensado antes da quitação da prorrogação do pagamento das férias, haverá inclusão automática dessas parcelas no cálculo da rescisão. E, por último, alteração no período aquisitivo de férias para o trabalhador que teve o contrato suspenso. A base dessa cláusula varia de período, pois em 2020 foi baseada na Lei nº 14.020 de 2020. Em 2021 foi baseada na Medida Provisória número 1045 de 2021. Nessa cláusula, o período de suspensão de contrato não é contado para o período aquisitivo e só recomeça a contar após o término da suspensão. A alteração não será realizada automaticamente e o empregador deverá utilizar a ferramenta de períodos aquisitivos, seguindo passo a passo. Primeiro, acessar a ferramenta de férias. Segundo, clicar em opções avançadas. Terceiro, clicar sobre o lápis exibido na coluna Período Aquisitivo, que será exibida uma nova tela para edição.
E, por último, informar a data de início do primeiro período aquisitivo, que será impactado pela suspensão. É necessário alterar a data de início do período, acrescentando os dias que duraram a suspensão. Sobre informação de afastamento, férias de outras categorias de trabalhadores, na opção Empregados, depois Gestão de Empregados, irá aparecer Segurado Especial, que são trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar e podem contratar trabalhadores por até 120 dias no ano. Se o empregador doméstico também for segurado especial, poderá registrar afastamento e férias de trabalhadores nessa categoria, utilizando o módulo simplificado pessoa física. E aparecerá também demais empregadores, caso o empregador pessoa física possua outros trabalhadores que não se enquadram como doméstico ou de segurado especial. Deverá enviar os documentos de afastamento, férias, por sistema próprio, exemplo, Web Service, ou diretamente no módulo Web Geral, assim como o representante do empregador. CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho. É obrigatório sempre que ocorre um acidente que venha afetar o empregado, como lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ainda que as lesões sejam simples e não gerem afastamento do trabalho, a CAT deve ser cadastrada. Exemplos de acidentes passíveis de acontecer: quedas, cortes, choques elétricos, entorse, além de doenças profissionais e doenças do trabalho. Se um empregado sofre um acidente durante o percurso tanto de ir para o trabalho quanto voltar, independente do meio de locomoção, é denominado acidente de trajeto, devendo ser emitida a CAT. Desde 8 de junho de 2021, o cadastramento da CAT ocorre exclusivamente por meio eletrônico. Obrigado pela atenção, espero ter esclarecido todas as dúvidas.